Amém? Irmãos, Deus colocou no meu coração uma mensagem muito simples. Eu tinha vários textos anotados aqui. Amém? Mas eu vou comentar rapidinho. O mesmo sacrifício, a mesma pessoa de Cristo, que nos liberta, que nos dá a autoridade para entrar no Santo dos Santos, é a mesma pessoa que nos separa de Deus. Amém? Eu ia falar essa noite sobre o véu do tabernáculo. A Elaine, enquanto ela lia o texto de Gálatas capítulo 5, ela passou um texto aqui, eu achei bem interessante, porque ele diz assim, Gálatas capítulo 5, 24: e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e desejo. Diga, crucificam a carne. Amém? Lá em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, verso 20, diz assim, verso 19: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 19. O Santo dos Santos, eu ia ler tudo isso e explicar tudo isso para vocês. É o lugar onde a Arca da Aliança estava, é o lugar onde a presença de Deus estava, era o lugar onde nós teríamos acesso ao Senhor. Amém? O que foi feito na velha aliança é a imagem daquilo que está no céu, a sombra, não é a realidade. Eu também ia explicar que Cristo é a realidade, e o que Cristo fez purificou até as coisas do céu. Amém? Isso está em Hebreus capítulo 9, 23. Mas vou continuar lendo aqui. Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo. Algumas versões diz pela sua carne. Então no velho tabernáculo, aquela carne, aquele véu representava a carne de Cristo. Aquele véu representava o próprio Cristo. Porque o homem não tinha justiça para entrar naquele lugar. Por isso que Deus disse que Ele enviaria a justiça. Aquilo ali era a prefiguração de algo que iria acontecer. Quando eu estava nesse evento, eu fui no evento, eles pregavam muito sobre aliança, aliança, aliança. Quando eles citaram o texto do véu, Deus começou a falar no meu coração a respeito que o mesmo item que nos dá hoje ousadia de entrar, que nos dá liberdade de acessar o Santo dos Santos, era o mesmo item que nos proibia, que nos impedia de entrar lá. A justiça de Deus, a carne de Cristo. Esse texto de Gálatas diz: crucificavam a sua carne. E o que Cristo fez por nós? Ele crucificou a sua carne. Você vai ver também lá em Mateus 27, 50. E o véu do templo se rasgou. Quando? Quando Ele entregou o seu Espírito. Aquilo aconteceu porque aquilo era a prefiguração, era a imagem, era simbólico, era profético. Jesus estava dizendo: esta aliança se rompe porque a minha carne se rasga agora. Esse estatuto não vale mais. Judeus, vocês são o meu povo, mas eu estabeleço uma nova aliança, a verdadeira, a real. Amém, irmãos? Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 12, fala sobre o véu no coração do homem. Eles liam a Torá, eles liam as leis, mas a Bíblia diz que sobre o coração deles existia um véu.
Porque a lei, ela era a produção do cumprimento daquilo. Ela produzia uma justiça no homem. O mesmo véu que te dá abertura é o mesmo véu que te proíbe. Quando você olha para a tua obra, o véu é colocado sobre o seu coração. Mas a Bíblia diz que quando eles acreditavam e recebiam o sacrifício de Cristo, o véu era tirado do seu coração. Quando eles olhavam para o Cordeiro e deixavam de olhar para si, o véu era tirado. Aleluia. Êxodo capítulo 30, verso 10, fala do dia da expiação. O dia que Deus escolheu para tirar o pecado do homem. O dia que Deus disse: eu vou tirar o pecado, santifica, separe-se para mim. Na velha aliança tudo era sombra, mas era algo que Deus já trazia como primícia, como princípios. As pessoas ainda não conseguiam entender, porque era algo nebuloso. Mas a Bíblia diz que em Cristo, o dia da vingança de Deus, a expiação perpétua aconteceu. Aquilo que em Êxodo capítulo 10, ele traz como uma sombra. Lá diz assim, que se você fizer isso, a praga não vai chegar à tua carne. Diga aleluia. Por isso, aqueles que crerem em Cristo serão salvos. Continua sendo o mesmo véu. O que vai nos separar do Senhor? Quando eu digo Senhor, eu quero dizer o Pai, o Deus, o Pai das luzes. Cristo. É Cristo que tem separado o mundo de conhecer a Deus. Mas é o mesmo Cristo que diz: eu sou o caminho. Caminho para aqueles que creem, caminhos para aqueles que recebem a palavra, caminhos para aqueles que confiam que Ele é o Senhor. Aleluia, Jesus. João capítulo 2, 18. Abra comigo. Aleluia. João 2, 18. Aleluia. Então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostrará para provar que tens autoridade para fazer isso? Respondeu-lhe Jesus: destruirei o templo, e em 3 dias levantarei-o de novo. Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram que ele dissera. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém durante as festas da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. Muitas vezes nós temos que nos deparar com situações, o vento de Deus, o problema, para que a gente possa crer. Jesus falou e eles não creram, mas quando Jesus morreu, veio a perseguição, veio a tribulação, veio a ausência do Senhor fisicamente, eles lembraram e creram. Por isso, irmãos, o mesmo véu, ainda hoje, está no coração de muitas pessoas. Mas quando nós cremos de verdade no Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para que o Senhor governe a nossa vida, nos conduza a um lugar aonde nós crucificamos a nossa carne. Eu li um texto, desses textos que eu li,
E ele dizia assim: não ande angustiado, decida crer, que quando tu abrires a tua boca, eu te darei as palavras. Mas o que eu achei interessante foi que ele dizia: decida crer. Precisamos decidir em quem nós temos crido. Precisamos decidir em que conselho nós vamos ouvir. Um dia eu pregava sobre o Salmos 1, que fala sobre aqueles que sentam à mesa com os escarnecedores. E as pessoas acham que sentar à mesa com os escarnecedores é os bêbados, os falastrões, mas são aqueles que não temem ao Senhor. É o conselho do ímpio, porque ele age impiamente. Quando a Bíblia fala de prostituição, ela fala aqueles que se misturam com outros deuses, com outras culturas. Adão e Eva pecaram porque acharam que podiam ter o conhecimento de Deus sem Deus. Jesus é o próprio conhecimento de Deus, é a própria vida de Deus no homem. Talvez você pense, mas aonde entra Jesus lá na origem? O que foi tirado do homem na origem, senão a árvore da vida? E Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a vida. A vida de Deus está em Cristo. Por isso que ele disse: deixe os mortos enterrarem os mortos. O mesmo véu, o mesmo véu, o mesmo Cristo. O meu povo perece porque falta conhecimento. É o mesmo véu. Jesus pregava para aqueles homens e ele dizia: eu prego por meio de parábolas para que eles não entendam. O mesmo véu. Quando o homem é soberbo, quando o homem age em soberba, Deus esconde dele a verdade, porque todo joelho vai ter que se dobrar. Se você não estiver aberto para o Senhor a aprender, o mesmo véu vai te tirar da presença de Deus. E isso é uma constante na nossa vida. Eu peguei os vídeos do seminário. Eu tenho o costume de guardar as profecias para me ouvir, porque profecia é para edificar a nossa vida. Uma das coisas que foram pregadas que não consegui gravar foi a pregação do Jadson, mas eu guardei uma frase do Jadson, a do trigo. E eu, desde aquele dia, eu consigo me imaginar sendo um trigo e dizendo para o Senhor: enquanto eu estiver rendido. Só que eu não lembrava que no meio das profecias, alguém profetizou para mim e disse: não te veja como pequeno, te veja como grande, porque enquanto você for pequeno, para mim você é grande. E tem tudo a ver com o que eu estou falando. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se eu não andar submisso ao Senhor, a lei do Senhor, o tempo do Senhor, a dispensação do Senhor, esse véu vai me cegar. Por isso, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Se eu não quiser andar por este caminho, sendo conduzido pela maneira que Ele ensinou, este véu vai obscurecer o meu coração, os meus pensamentos, e eu vou andar como um cego. Por isso, irmãos, me perdoa por não ler todos esses textos, porque eu queria edificar o seu coração com as Escrituras. Mas eu espero que o Senhor esteja escrevendo no seu coração que se esse véu
for rasgado por você, e você recebe esse sacrifício que Ele fez, e você anda neste caminho, você vai andar na luz dele, como carta viva do Senhor. Eu ouvi algumas frases hoje, dentre elas: Senhor, me capacita. Eu quero te dizer, Ele já te capacitou. Você precisa tirar de dentro de você isso. Você já está sentado à direita do Pai. Diga para Ele: Senhor, eu quero enxergar isso. Ele já fez por você todas as coisas. O sacrifício de Cristo foi tão perfeito que Ele purificou as coisas do céu. Um dia nós assistimos uma pregação, e naquela pregação o pastor disse: quem é o Rei da Glória? Ó portais eterno, ó portais eterno. Nem os anjos conheciam a dimensão de Cristo, mas a Bíblia diz que tudo foi revelado agora. Se tudo foi revelado agora para nós, não está mais oculto. Por que não conhecemos? Porque não estamos abertos para isso. Hoje eu orava por uma pessoa, a Elane contou, e eu orei por ela e eu exerci fé. E uma outra pessoa chegou para mim e disse: Deus vai te dar uma unção dobrada para as coisas acontecer. E dentro do meu coração eu me posicionei, e eu disse: não, eu já tenho a unção de Cristo. A unção de Cristo não é limitada. Eu já tenho uma palavra. Ele disse: ide curai os enfermos. Eu me posicionei. Quem faz é Ele. Às vezes o conselho parece bonito, parece de Deus, sutil. Se posicione. Entenda o que você está fazendo. Ele disse: vai e cure os enfermos. E eu me posicionei. Se Ele vai tocar ou vai fazer, cabe à bondade dEle. A minha posição é estar ali e criar o cenário para o milagre. Sabe por quê? Porque uma palavra nós já temos. Cristo é a palavra dentro de você escrita. A expressão de Deus se expressando por meio de ti. Por isso eu não aceito, irmãos, que as pessoas venham falar de níveis de unção como se fosse o único caminho. Porque o amor de Deus, a Bíblia diz que os dons vão passar, as autoridades vão passar, mas o amor vai permanecer. Homens e mulheres que não são conhecidos na mídia morrem dia após dia por amor ao Evangelho, se posicionando, abrindo mão do seu eu, abrindo mão das suas crenças, das suas culturas, da sua família. Mártires, heróis. Por isso, irmãos, esses homens merecem aplausos, porque eles têm feito muito pelo Evangelho. Mas nós também podemos fazer. Quando nós pararmos de ficar buscando um monte de coisa e voltarmos à simplicidade do Evangelho, apenas uma palavra. Hoje alguém falou para mim, eu acho que foi a Fran, o centurião disse: me dá só uma palavra. Só uma palavra. Precisamos só de uma palavra. Só de uma palavra, para que o Senhor mude a nossa vida. Quando Deus libera uma palavra, ela muda a nossa vida. Por isso, essa noite, que você creia que o Senhor é amoroso o suficiente, e que o Senhor está com os braços estendidos,
para liberar favor sobre a sua vida, para trazer libertação, para trazer transformação, para quebrar a estrutura do inimigo. Dará chore nebederraço decai, para fazer nova todas as coisas. Porque não pode ser mais um culto, não pode ser mais uma entrada na igreja. Tem que ser o seu dia. Tem que ser o dia de você se posicionar e dizer: Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida. Vou repetir mais uma vez: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Se eu não me sujeitar ao Senhor, o diabo nunca vai fugir da minha vida. Amém, irmãos? Amém.